Imagine acordar um dia e descobrir que o chão sob seus pés está se abrindo, criando uma rachadura gigantesca que parece não ter fim. Esse cenário, que parece saído de um filme de ficção científica, é real e está acontecendo em várias partes do mundo. A Terra, nosso lar, está viva e em constante movimento. E às vezes, ela nos mostra sua força de maneiras impressionantes e até assustadoras. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das maiores e mais misteriosas rachaduras do planeta, entender o que elas significam e descobrir como elas podem mudar o futuro da humanidade. Prepare-se para uma jornada que vai te deixar de queixo caído. A rachadura do Vale do Rift, África, um continente se partindo ao meio. Em 2018, no Quênia, uma rachadura gigantesca apareceu do nada. Em questão de dias, ela se estendeu por quilômetros, engolindo estradas, casas e até florestas. Essa rachadura não é um evento isolado. Ela faz parte de um processo geológico colossal que está dividindo a África em duas. Sim, você não entendeu errado. O continente africano está se partindo ao meio. O Vale do Rift, onde essa rachadura surgiu, é uma região que se estende por 3.000 quilômetros, desde a Somália até o Zimbábue. Ele marca o limite entre duas placas tectônicas, a placa da Somália e a placa da Núbia. Essas placas estão se afastando lentamente a uma velocidade de cerca de 2,5 centímetros por ano. Pode não parecer muito, mas, em termos geológicos, isso é uma mudança rápida e dramática. O que isso significa para o futuro da África? Dentro de alguns milhões de anos, o continente será dividido em duas partes. A região do Vale do Rift vai se afundar e um novo oceano começará a se formar. Imagine só, uma nova costa, novas ilhas e um novo mapa-mundi. Mas enquanto isso não acontece, os cientistas estão de olho nessa rachadura, tentando prever quando e onde o próximo grande evento sísmico vai ocorrer. A falha de San Andreas, Estados Unidos, o pesadelo da Califórnia. Agora, vamos viajar para os Estados Unidos, mais precisamente para a Califórnia, onde uma das falhas geológicas mais famosas do mundo está prestes a causar um dos maiores desastres naturais da história. A falha de San Andreas, com seus 1.300 quilômetros de extensão, é o limite entre duas placas tectônicas gigantescas, a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Em 1906, um terremoto de magnitude 7,8 devastou São Francisco, matando mais de 3.000 pessoas e deixando a cidade em ruínas. Hoje, a parte sul da falha está silenciosa há cerca de 300 anos e os cientistas estão preocupados. Grandes terremotos costumam ocorrer a cada 150 anos nessa região, o que significa que a tensão está se acumulando há muito tempo. Quando essa energia for liberada, o resultado pode ser catastrófico. Cidades como Los Angeles e San Diego, que estão diretamente sobre a falha, podem ser atingidas por um terremoto de magnitude 8 ou mais. Estradas podem ser destruídas, prédios podem desmoronar e milhões de pessoas podem ficar desabrigadas. E o pior, a falha de San Andreas está conectada à zona de subdução de Cascadia, uma falha ainda mais perigosa que pode desencadear tsunamis devastadores. A zona de subdução de Cascadia, o monstro adormecido. Falando em Cascadia, essa zona de subdução é uma das mais perigosas do mundo. Ela se estende desde o norte da Califórnia até o Canadá e é formada pela placa de Juan de Fuca, que está deslizando sob a placa norte-americana. Esse tipo de falha é responsável pelos maiores terremotos já registrados. Em 1960, um terremoto de magnitude 9,5 atingiu o Chile, gerando um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. Na zona de Cascadia, o último grande terremoto ocorreu em 1700 e desde então a região está acumulando tensão.
Recentemente, cientistas descobriram que um fluido quente e borbulhante está sendo expelido dessa falha, o que pode estar lubrificando as placas e aumentando o risco de um terremoto devastador. Se um terremoto de magnitude 9 ou mais ocorrer na zona de Cascadia, ele poderia gerar um tsunami com ondas de mais de 30 metros de altura, afetando cidades costeiras e colocando milhões de pessoas em risco. E o mais assustador, os cientistas estimam que há uma chance de 37% de um grande terremoto ocorrer nos próximos 50 anos. A rachadura na Antártica, o gelo, que pode mudar o mundo agora. Vamos para um dos lugares mais remotos e gelados do planeta, a Antártica. Em 2017, uma enorme rachadura foi descoberta na plataforma de gelo Larsen C. Com 175 quilômetros de comprimento, essa fissura está prestes a se romper, o que pode gerar um iceberg do tamanho do Distrito Federal. Mas por que isso é importante? Embora o desprendimento de icebergs não cause diretamente o aumento do nível do mar, ele pode acelerar o derretimento das geleiras, contribuindo para o aquecimento global. Além disso, a Antártica é um dos lugares mais sensíveis às mudanças climáticas, e o estudo dessas rachaduras pode nos ajudar a entender melhor como o planeta está respondendo ao aumento das temperaturas. Por outro lado, a ruptura da plataforma de gelo também pode abrir novas oportunidades para a exploração científica. Ecossistemas marinhos, antes escondidos sob o gelo, podem ser estudados, revelando novas espécies e informações valiosas sobre a vida nos oceanos. Crack in the Ground, Estados Unidos, uma jornada para o centro da Terra. No norte do condado de Lake, nos Estados Unidos, existe uma antiga rachadura vulcânica chamada Crack in the Ground, com mais de 3 quilômetros de comprimento e até 21 metros de profundidade. Essa fissura é uma das poucas rachaduras vulcânicas acessíveis ao público. Uma trilha permite que os visitantes caminhem pelo fundo da rachadura, onde a temperatura pode ser até 20 graus Celsius mais baixa do que na superfície. Essa rachadura é um exemplo de como a atividade vulcânica pode moldar a paisagem de forma dramática. Ela também nos lembra que, embora os vulcões possam ser destrutivos, eles também são responsáveis por criar novas terras e ecossistemas. Imagine só, caminhar por uma rachadura que te leva literalmente para dentro da Terra, sentindo o frio e a escuridão ao seu redor. É uma experiência que mistura aventura e ciência de uma forma única. A rachadura no México. Quando a natureza responde em 2014, uma rachadura gigante apareceu em uma fazenda no noroeste do México. Com mais de 1 quilômetro de extensão e 8 metros de profundidade, a fissura surgiu em apenas uma semana. Inicialmente acreditava-se que ela havia sido causada por um terremoto, mas investigações revelaram que a construção de um dique para conter a água da chuva pode ter amolecido o solo, levando ao colapso da terra. Esse tipo de fenômeno mostra como a ação humana pode interagir com processos geológicos naturais, criando mudanças dramáticas na paisagem. Também nos lembra da importância de planejar cuidadosamente a infraestrutura em áreas geologicamente ativas. Afinal, a natureza sempre encontra uma maneira de responder às nossas intervenções. As rachaduras do Kilauea, Havaí, o vulcão que nunca dorme. No Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, o vulcão Kilauea é um dos mais ativos do mundo. Em 2011, uma erupção dramática abriu várias rachaduras na superfície, algumas com quilômetros de extensão. Diferente das outras rachaduras que mencionamos, essas não são causadas pelo movimento das placas tectônicas, mas sim pela atividade vulcânica. Elas são um lembrete de que a Terra está sempre se renovando, criando novas terras e expandindo ilhas como o Havaí. Além disso, o Kilauea
é um dos vulcões mais estudados do mundo e suas erupções fornecem informações valiosas sobre como os vulcões funcionam e como podemos prever futuras erupções, o futuro das rachaduras na Terra. O que nos espera? Essas rachaduras são apenas alguns exemplos de como o planeta está em constante transformação. Elas nos mostram que a Terra é um lugar dinâmico e cheio de mistérios, enquanto algumas dessas fissuras podem representar perigos, como terremotos e tsunamis. Outras oferecem oportunidades únicas para a exploração científica e a compreensão dos processos geológicos que moldam nosso mundo. Além disso, o estudo dessas rachaduras pode nos ajudar a prever e mitigar os efeitos de desastres naturais. Por exemplo, ao monitorar a falha de San Andreas e a zona de subdução de Cascadia, os cientistas podem alertar as populações locais sobre possíveis terremotos, dando-lhes tempo para se preparar. Por fim, essas rachaduras também nos lembram da importância de proteger nosso planeta. O aquecimento global, por exemplo, está acelerando o derretimento das geleiras e aumentando o risco de rachaduras como a da Antártica. Ao cuidar do meio ambiente, podemos garantir que a Terra continue a ser um lugar seguro e habitável para as gerações futuras. Se você gostou dessa jornada pelo mundo das rachaduras gigantes, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E aí, o que você acha que vai acontecer quando a África se dividir ou quando a falha de San Andreas finalmente liberar toda a atenção acumulada? Deixe seu comentário e vamos discutir. Até a próxima. E lembre-se, a Terra está viva e ela sempre nos surpreenderá.